Oi, gente, eu sou a Jessie. E eu sou a Andresa. Bem-vindos ao Salão Comunal, o nosso podcast de Harry Potter. No episódio de hoje, nós vamos discutir o capítulo 3 de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, o Noitebus Andante. E os personagens novos apresentados nesse capítulo são Lalau Champike, que é o Stanislaw, né? Stanislaw Champike. Não, é só Stan. Não é, não? Não, no livro aqui fala que é Stan. Ah, é igual o Rony é Ronald, ou senão a... Stanislaw Champike. Ai. Mano, em português, no meu livro em português é Lalau. Mentira. É sim. Não, mas o Harry chama ele de Lalau também, tá aqui, ó. Ah, Mas tá. ele fala Stanislaw Champike, Lalau. Em inglês é só Stan. Por isso que eu fiquei confused. Entendi, parece. Então, Stanislaw Lalau Champike, Ernie Prang e Madame March. A gente já falou do Sirius? Já. Ele aparece no episódio primeiro, anterior? ele aparece no primeiro capítulo de Pedra Filosofal. Que o Hagrid fala assim, eu usei a moto do Sirius Black. Mesmo. Nossa. Já sabíamos que ele era um motoqueiro, que ele era cool, descolado. Ele é legal, ele tem uma moto. Feitiços e objetos apresentados nesse capítulo, Lumos. Mano, eu fiquei em dúvida. A gente já falou do Lumos? Eu acho que não. Mas a gente não falou do Lumos. Ou falou quando ele tava estudando na cama dele e... Mana, Não. efeito Mandela, isso aí. Não existe no livro essa cena. Não existe, tô É doido. só no filme. O que ele tava fazendo? Tava com uma lanterna? Tava com uma lanterna. Ah, tá bom. É, porque ele não pode usar feitiço, faz sentido. Uhum. Então não falamos. Mas nenhum outro livro apareceu o Lupus. Vou já jogar no meu search aqui. Podia, não, mas né, podia ter tipo uma database, né? Uma coisa assim. Enfim, tá aí, Lumos. Não temos. Se falamos, tá Não falado de novo temos. 2 vezes. Se não falamos, tá falado uma vez, Lumos, search. Mana, é a primeira vez. então. Olha só. Lumos. Harry puxou a varinha, murmurou e brilhou uma luzinha na ponta o suficiente para deixá-los. Ou naquela versão da thread do Twitter, Harry puxou o pinto. Não. Já falamos sim. Quando que a gente falou? Eles estavam indo na floresta com o canino. Ah, no Pedra Filosofal. Entendi. Já tem sim. Então tá bom, então. Então Então bom, não tem guarda a varinha. feitiço. Então guarda o pinto. Não tem feitiço nesse Não tem. capítulo, nesse episódio. Locações apresentadas nesse capítulo são o Noitebus Andante e a Rua das Magnólias. O Notebook já fez outra discussão filosófica na minha cabeça. É locação? É veículo? É Eu objeto. coloquei locação, porque sim, porque o podcast é Coisas meu. acontecem dentro dele. É. Faz sentido. Porque ao mesmo tempo que ele é um meio de transporte, ele é tipo um hotel também. Tem uma cama, Ele é. tem um... Então, assim, é locação. Pronto. Tô dizendo que é, Uhum. então é. Harry se senta em um muro na Rua das Magnólias e pensa no que vai fazer agora que ele é um fora da lei. Ele sente... Para de rir. Eu sou fora da lei. Que é isso? Porque eu inflei a minha... Enchei. Eu enchei a minha Enchei a tia. minha tia Guida, que não é minha tia. Ele sente que tem alguém o observando e vê 2 olhos brilhantes entre a garagem da casa e do muro. No susto, ele tropeça no malão, cai no chão. Sempre essa moto, né? Sempre amor. É o Sirius. É o Sirius, ele tá Mano, é o observando a Sirius. gente. Igual ele tava Ô, observando. mano, pode o entrar, Harry. né? Não é ele, mano, é que ele morreu. É desnecessária ela, né? Caramba, desnecessária. Onde parei? No Sirius tinha morrido. Não. Ele viu Os olhos brilhantes. Os olhos brilhantes. Vou ler de novo. Ele sente que tem alguém o observando e vê 2 olhos brilhantes entre a garagem da casa e do muro. No susto, ele tropeça no malão, cai no chão e convoca o Noitebus Andante sem querer. Que diabo que eu tô... Ah, tá. Menina, eu tô no capítulo da Aragog aqui. Porque eu coloquei... Do Aragog, porque eu coloquei pra pesquisar e ele foi pro... Que capítulo da Aragog? O que aparece o Lupus pela primeira vez. Ah, do Câmara Secreta. Porque eu Quando joguei você falou Lumos. entrando na floresta, eu achei que era Pedra Filosofal. Não, Então, Câmara Câmara Secreta. Secreta. Entendi.
E a Rua da Magnólia? Eu não lembrava, também não quis pesquisar. É a rua que a senhora Fig mora, não é? É. Entendi. Não era só isso mesmo. Você tinha mais alguma coisa pra falar da Rua da Magnólia? Eu Rua das tenho Magnólias? Rua das Magnólias. Rua das Magnólias? É Rua Magnólia. Hum. Que é pra trazer o paralelo com a Ordem da Fênix. É mesmo, mano. Eu esqueci que eu tava fazendo o paralelo desse. Eu nem. Não, tô nem lembrando. Agora. Não, tá. Não tem no Dos início do capítulos livro. pra frente, agora eu tô lembrando disso. Eu tinha esquecido que a gente tava fazendo esse paralelo. Tem. Então, com a Ordem da Fênix, quando ele tá lá com o Duda, né? E os Dementadores aparecem, não é isso? Uhum, é. Na Rua das Magnólias. Na Rua das Magnólias, a Andresa Maggi trazendo o paralelo dela. Ela traz o conteúdo. Uhum. Outra coisa que eu trouxe aqui, que também é um paralelo com a Ordem da Fênix, é a parte que ele fala assim, que se ele encantasse o malão pra tornar ele leve como uma pena, amarrasse a vassoura e voasse até Londres. É mesmo, nossa, eu que não tinha lembrado de ela tá fazendo os paralelos. A Não. cara dela é muito boa. Eu tô muito Primeira chateada. vez Que a Andresa na lembrou de história duas desse coisas. podcast. No mesmo episódio, a Que Andresa Deus. lembrou de duas coisas que eu esqueci. A outra coisa que eu anotei aqui é... Não, mano, explica pra quem não lembra, porque você só Ai, falou, meu Deus. tá aqui as duas viajando. Esqueceu que tem um podcast. Então, a Tonks, ela faz isso quando eles vão buscar o Harry lá. A Ordem da Fênix vai buscar o Harry. Ela No Ordem da Fênix. No Ordem da Fênix. Ela encanta um malão pra ele ficar mais leve e amarra a vassoura e eles vão pra Londres, né? Que é Londres, né? É o Largo Grimaldi fica É. em Londres. Pra Londres. Tá. A Andresa tá muito feliz com ela mesma. Ai, que orgulho! Outra coisa que eu anotei aqui é nessa mesma frase, nesse mesmo parágrafo, o Harry Você fala... tinha lembrado de outra coisa que eu Não, não não lembrei? é. Esse episódio acaba aqui agora. Não tem podcast mais. É uma coisa muito besta. É só que ele fala assim, que ele queria tirar o dinheiro dele do Gringotts quando ele fosse pra lá, e aí começaram a vida de proscrito. Aí eu marquei aqui a palavra, o que é proscrito? Só que eu não tive tempo de pesquisar, então... Mano, não, aqui fala de criminoso, de fora da lei, um negócio assim. Mentira. Então deve ser isso. Proscrito. Sabe Deus. Outcast, tipo assim, fora da lei, as margens da sociedade. Sim, Nossa, sim. muito adolescente de 13 anos, meu Muito, mundo acabou, muito. né? Nossa senhora. Não, assim, nessa parte que eu gosto muito a primeira coisa que me salta aos olhos aqui é essa frase que ele para, né, assim, lá na Rua do Magnólia, senta no muro lá na muretinha, e aí fala assim, que ele pensou de Rony e Hermione. Ah. E aí o coração dele afundou ainda mais, assim, dentro dele. Porque ele tinha certeza que, criminoso ou não, Rony e Hermione iam ajudar ele. Ai, gente, trio. Muito, Gols de muito. amizade, muito gols. Criminoso. Criminoso. You've been hit by, you've been struck by a smooth criminal. Nossa senhora. Um negócio legal que eu queria destacar é como ele tem um sexto sentido dele muito apurado, que ele sente até um formigamento na nuca quando ele acha que ele tá sendo observado. Eu acho que é um negócio né? assim que é... Sabe aquela pessoa que ela... Tu sabe que ela vai ser um grande bruxo ali? Entendi. Eu acho que é muito legal isso. Tipo, Entendi o que quer o dizer. terceiro olho dele tá ali ligado. Eu, na verdade, Não era perigo, na verdade, né? mas assim, Era só para- tô sendo observado. para fins de suspense do livro, a gente finge que é perigo, porque a gente tá achando que é o a gente Sirius tá Black. achando. É o Sirius Black, só que a gente tá achando que o Sirius Black é um grande vilão que quer matar o Harry, né? Exato. Ou que pelo menos até nesse ponto aqui a gente não sabe que ele quer matar o Harry, né? A gente acha que ele só é muito perigoso. Só isso. Mas eu tinha notado aqui... Tá, nessa parte eu vou deixar pra discutir na hora que chegar a situação com o Fudge lá, que você falou do Sirius estar observando ele, né? Que ele sente até um arrepio, né? Na nuca. A outra parte que eu quis trazer, que na verdade é a maior parte que eu quis trazer de hoje, é de... Tome, tem uma página inteira. Não, é só isso aqui no caso. É só isso aqui. Não são 2 páginas, gente. Não, são 2 e Tem meia. aranha. Meu Não, é porque eu escrevi. detalhe. É porque eu escrevi tudo, assim, O que se eu tu vou tava falar, pensando? só pra não ficar faltando nenhum pedaço. Não, na verdade eu queria discutir, assim, o porquê que o Harry... Eu pensei mais no sentido, tipo assim, sei lá, eu viajei, né? Eu adoro ficar fazendo isso, fazendo advogado do diabo. Gente, eu defendo o Snape todo santo dia nesse podcast. Então, eu faço os papéis de advogada, tá? Formada em... Li todos os livros de Harry Potter 6 vezes cada e vou defender os personagens que eu quero defender, sim.
E aí eu pensei mais, tipo assim, numa defesa pro Harry, porque o Harry tava achando que ele ia ser punido por ter inflado a tia Guida. E eu pensei, tipo assim, por que que o Harry deve ser punido por ter inflado a tia Guida? E aí eu trouxe aqui meus tópicos. André, você vai ser juíza, você vai me dizer se eu consegui defender muito bem o Harryzinho ou não. E aí, na verdade, tem primeiro uma questão. A primeira questão que a gente vai passar aqui, né? Eu acho que essa não seria muito boa de eu falar na corte, porque eu estaria atacando o próprio governo aqui. Mas no caso, é que a questão é que os bruxos, eles têm essa magia em si, mas o governo faz eles acreditar que eles só podem praticá-la com o uso de um certo instrumento, que é a varinha. De usar a varinha pra explodir uma moto. Mas o governo os faz acreditar que eles só podem praticar essa magia com o uso de um certo instrumento, que é a varinha. O governo regula quem pode ou não comprar esse instrumento, quando a pessoa pode comprar, ou seja, só pode comprar antes do seu primeiro ano em Hogwarts, então você presume ali, então, 11 anos de idade, né? E quando e onde você deve começar a usá-lo. Você só pode começar... Você pode comprar ele antes do início do ano escolar, só que você só pode usar em Hogwarts. A gente sabe que é meio difícil. A gente já provou aqui também no podcast também que... Falei também 6 vezes na mesma frase. A gente já provou no podcast aqui também que crianças de famílias bruxas muito provavelmente faziam magia em casa, enquanto crianças de famílias trouxas ou em situações igual o Harry não podiam fazer magia em casa. Mas partindo do pressuposto que todos seguem a lei é de que a criança não pode praticar magia com a varinha antes dela entrar em Hogwarts. E mesmo depois que ela entra em Hogwarts, ela só pode usar nos momentos de aula. A gente sabe que é tipo uma regra de Hogwarts que não se deve usar a varinha nos momentos entre aulas, ou nos corredores, ou no... Enfim. Depois a gente vê que existe, né, no futuro a gente vai aprender que existem bruxos capazes de fazer magia sem varinha, mas que na verdade isso é descrito mais como um feito, tipo, muito poderoso e que nos leva a crer, né, que é difícil de aprender e dominar. Então, na verdade, o que o Harry fez daqui de explodir a tia dele, explodir não, de inflar a tia dele, foi magia acidental, magia infantil, que eles chamam até, né? No ímpeto de raiva ou o que for. E ele já tinha feito isso em ocasiões anteriores. Na escola primária, ele voou pro teto da cantina, pintou a peruca de um professor de azul, e nós não temos nenhum indício de que o Ministério tenha, né, se movimentado para reparar os danos nesse momento, né? Obliviar os trouxas que presenciaram a magia, por exemplo. O Harry já tinha performado a magia acidental na casa dos Dursley, que ele diminuiu o macacão do Duda, que era o macacão feio que a tia Petúnia queria colocar nele, fez o próprio cabelo crescer do dia pra noite, e novamente a gente não tem indício nenhum de que o ministro tenha, né, interferido. E em Câmara Secreta tem uma intervenção. Quando o Dobby usa magia e o Ministério, né, não consegue identificar, que é a assinatura mágica, eu chamei assim até entre aspas, que eu inventei esse nome aqui, mas não sei se é assim que chama, a assinatura mágica, né, como sendo magia de elfo e não magia do Harry, né? O que me deixa também pensando já em outra coisa. Se a magia dos elfos é tão poderosa que ela é confundida com a magia de varinha, ou se qualquer magia faz soar esse sino, né, lá no Ministério. Do elfo é muito poderoso. E ela pode tá no mesmo nível, assim. Eu acho que a assinatura ela é diferente, só que eles não conseguem nem... Porque depois a gente também descobre que os elfos, por exemplo, eles podem aparatar em Hogwarts, apesar que bruxos não podem aparatar em Hogwarts, como já diria em Hogwarts uma história. Mas aí só concluir aqui, né? Concluir na metade do negócio ainda. Não fica claro naquela conversa no final do capítulo com o Fudge se a equipe que foi mandada pra casa dos Dursley, eu li e reli essa parte várias vezes, se eu tiver deixado escapulir, me ajudem, mas eu acho que não deixei. Não fica claro nessa conversa se a equipe que foi mandada lá pra casa dos Dursley foi pra lá porque soou um sino lá no Ministério de que, olha, usaram magia aqui, ou se ela foi mandada porque tinha simplesmente uma mulher flutuando, né, por Surrey, e alguém informou o Ministério. Acho que ela não chegou a sair da casa. Eu acho que fala que ela flutuou, assim, pra longe, aí falava assim que ele viu ela flutuando pelas chaminés, uma coisa assim. Mas é que tem uma parte que não sei se é no final do capítulo, que fala assim, que o Harry fica imaginando se eles já conseguiram tirar a tia Guida do teto da casa. E aí deu a entender que ela não saiu voando igual no filme, ela saiu por exemplo. voando, mano. Quer ver? Tanto que eles apagam a memória só dela. Eles não vão, tipo, na vizinhança, não falam nada sobre... Mano, eu jurava que falava um negócio da chaminé que ele viu. Tipo, gente, tô ficando doida. Chaminé? Tipo assim, que ele viu ela pra lá das chaminés, das casinhas da rua. Eu tô ficando doida. Mano, eu não vi isso. Não, então...
Pode passar pro próximo. Pode passar pro próximo tópico, então. Que era toda a discussão, era tipo isso, sabe? O quê? Que tu ia falar se eles foram lá... Na verdade, eu queria provar, ou eu queria pelo menos, né, argumentar de que, na verdade, o que aconteceu não foi que a magia acidental dele fez soar um sino, foi que eles encontraram a véia flutuando e aí... Ah, entendi. Tipo, não, mas foi o sino, rastrearam sim. até ser ele, entende? Mas Uhum. vou só concluir, aí depois Tá. você faz essa parte de falar que não, que ela tava lá no teto Tá. mesmo. Porque ficou muito legal o que eu trouxe aqui, eu quero acabar de falar. Tá, mas... Que aí, na verdade, eu falei que não fica claro, mas a gente sabe que fica claro aqui, porque no capítulo passado não fala que ela saiu da casa flutuando que nem no filme. Mas não fica claro de que se soou o sino, porque a magia acidental foi feita, ou de que, na verdade, chegou a informação pro ministério de que tinha uma mulher flutuando por Surrey. E aí me deixa também curiosa saber sobre bruxos trabalhando em departamentos trouxas, tipo um bruxo trabalhando com os bombeiros, ou com a polícia, ou em algum hospital, porque, né, deve aparecer algum dia alguém liga pra polícia, ou alguém chega no hospital com, sei lá, alguma coisa mágica aconteceu, e tem que ter um bruxo lá no hospital pra ele poder, né, redirecionar pro departamento de mau uso do artefato dos trouxas, Eu pro tava departamento pensando de... isso quando eu tava lendo uma parte, tipo, eu não sei o que era que falou aqui da polícia. Aí eu pensei assim, cara, deve ter algum bruxo polícia, porque acontece tanta coisa. Uhum. E aí eles devem saber. É igual, tipo, o pessoal da aeronáutica que já viu o OVNI, que fala assim, sabe? Não, aí eu já fiquei, Sabem eu fiquei ali. viajando nisso porque eu fiquei com vontade de escrever alguma fanfic assim, entendeu? Que tivesse sei lá, um bruxo trabalhando num departamento trouxa. Com os trouxas, Com né? os trouxas. E Deve ser achei que incrível. ia ser legal. Não alguém tipo Arthur Weasley, óbvio, porque ele não ia não, conseguir trabalhar. não, Tipo, não. ele ia ver um grampeador, ele ia ficar Nossa. tipo, nossa! É. Mas aí eu quis dizer que seria o Weasley, ou talvez pode até ter sido a senhora Fig. A Que senhora viu ela Fig é bem- flutuando lá, né? Mas aí eu encerraria essa discussão, né, com um questionamento. Bruxos em idade escolar não são permitidos, então, de ter surtos de raiva? Se você vai punir o aluno por isso. Aí tem aquela questão também de falar supressão de sentimentos, que a gente já falou, né, no episódio passado, tipo, era um momento de raiva. Sim. Ela tava ali insultando muito a família do Harry, e o Harry, num momento de raiva, de magia acidental, ou vamos chamar aqui de magia infantil, Sim. fez o que ele fez, e aí ele seria punido por causa disso. E aí eu queria relembrar também que, pra quem esqueceu, o Fred transformou o ursinho do Rony em uma aranha num ímpeto de magia acidental, né? E não aconteceu nada com ele. Não recebeu carta do ministério igual o Harry recebeu em Câmara Secreta, e muito menos foi expulso de Hogwarts, até porque ele nem estava em idade de ir pra Hogwarts ainda. E aí mesmo, eu sei que às vezes alguém vai argumentar assim, tipo, mas depois que começa Hogwarts, não pode. Sabe, tipo, depois que começa Hogwarts, você não pode sentir raiva, você não pode sentir tristeza, você não pode, né, ter... Enfim. Sabe que... Porque assim, Só pra concluir, outra coisa também que eu pensei agora. E tipo assim, magia acidental é só quando tá triste, com raiva, com medo, igual o Harry? E se você estiver muito feliz, você não faz coisas tipo a Matilda, sabe? Que faz flutuar as coisinhas dentro da casa? Enfim, agora pode falar. Agora pode me corrigir, que a tia Guida nem saiu da sala. Eu já tinha esquecido dessa parte. Não, primeiro, se eu não me engano, é canon que a magia antes deles entrarem de Hogwarts é magia infantil. Uhum. É magia acidental e não soa o alarme. Uhum. Então, aconteceu várias com o Harry, né? E não soou alarme nenhum porque ele era uma criança. E até a idade de Hogwarts, tudo bem. E aí, agora que tu fala, eu ia falar da tia Guida, que na verdade ela não saiu voando. Tanto que no final do livro fala que o Harry tá preocupado. Ele pensa assim, será que já conseguiram tirar ela do teto de casa? E eu acho que isso diminuiria as possibilidades. Ou seria o alarme do ministério que soou, ou seria a Dona Fig, a senhora Fig, né? Eu acho que é uma possibilidade que eu não tinha pensado. Mas o que mais me achei interessante nessa toda essa tua fala é que é um paralelo muito grande com a como é a idade, tipo assim, prisional, que as crianças, porque tem muitos países que as crianças a partir de 12, 14 anos já podem ser presas. Eu esqueci o nome, tem um termo pra isso. Eu já me É a idade mínima que você pode ser preso por algum crime. Sim. Esse. E eu achei que faz a idade muito mínima sentido. fala, né? Eu acho que faz muito sentido. Porque Maioridade penal. Maioridade É esse o penal. nome. Uhum. Eu acho que tem muito a ver com isso.
Porque é um negócio assim que, tipo, a partir dos 12 anos... Dos 11, né, no caso, que No eles caso começam deles. com 11. Não, na vida real, eu digo. Tem uns países que é com 12 anos. E às vezes é uma coisa pequena, mas a criança já pode ser presa. Uhum. E aqui é a mesma coisa. Por causa de um negócio que ele fez. Só que nesse caso foi um acidente. Às vezes o crime que a criança comete também é um acidente. Uhum. E ele pode ser preso ou pelo menos ser expulso de Hogwarts. É. Eu achei muito interessante isso. Eu acho que vem junto desse questionamento da repressão do sentimento mesmo, sabe? Tipo, não, você não pode ter surtos de magia acidental depois que você começou em Hogwarts. Tipo, sabe aquele negócio? Porque tipo, agora assim, tu tem um conhecimento. Eu tô com depressão, não fique triste, nossa, estou curado. Sabe? Tô ansioso, eu sou ansioso, não fique. Não fique. Tô Passou. curada. A crise, parou. Parou! Assim, sabe? Bom, aqui a gente tá discutindo tudo isso, a gente sabe que o Harry não... Vamos passar pro próximo tópico, mas a gente sabe que o Harry não vai ser punido, mas assim, as circunstâncias são outras, né? Privilégios. Não, mas eu queria trazer mais Por quê? Mais um paralelo com a Ordem da Fênix, que é... Aqui ele não vai ser punido, mas na Ordem da Fênix ele é. Verdade. Por um feitiço que ele usou e foi em legítima defesa. Ele usou com intenção, mas foi em legítima defesa, né? Aí ele foi levado literalmente, ele foi levado pro tribunal, pra corte. Exato. Por quê? Porque tu não contou pra eles também. Porque pode ter gente que não lembra. Por quê? Qual foi o caso? O feitiço que ele usou. Você que trouxe o assunto, você que conte, fala aí. Então. Porque a gente tá aqui conversando. Falou muito pouco no episódio passado, vai falar tudo agora. Vou te entregar meu caderno aqui, você vai falando. Tá. Eu vou ali fazendo a janta. Uma falou, outra concordou e a gente não disse o que era. Não disse nada. É sobre isso, mano. É muito sobre isso. É sobre isso. O público é sobre o quê, gente? Em Ordem da Fênix, um dementador ataca o Harry e o Duda. O Harry usa na rua Magnólia. O Harry usa o feitiço do patrono pra se defender. E aí ele é convocado, ele é expulso de Hogwarts. Depois chega uma outra carta falando que ele não é expulso, que ele vai ser levado a julgamento. E aí ele é julgado de acordo com o que aconteceu, né? Por um tribunal e tal. É isso que acontece em Ordem da Fênix. O paralelo é esse, de que aqui ele não foi punido por circunstâncias muito especiais, onde ele estava sendo protegido. Sim. E em Ordem da Fênix, porque já estava sendo maquinado ali uma situação para culpabilizar o Harry por qualquer coisa que ele fizesse, ele foi punido. Uhum. Ele, na verdade, não conseguiu, acho que, ser inocentado no caso lá, mas assim, só o fato dele ter sido levado à corte já foi uma punição, disso, eu acho, né? Um negócio que era legítima defesa. Uhum. Só pra fechar essa parte, eu queria trazer a discussão do Noite Bus, porque, tipo assim, tu estica a mão com a varinha e ele para. Do nada, pra espreguiçar aqui. Então, como é que pode isso? O que tu acha, assim? Mano, na verdade tem certas coisas que eu relevo. Muitas coisas eu relevo em Harry Potter pra eu poder conseguir apreciar a obra, sabe? Porque senão, se eu for ficar, tipo... Eu sou uma pessoa que gosta muito de lógica, de explicação e de, sabe? Muito... Então eu só relevo pra não ficar pensando demais. Só de você ter trazido isso agora à tona que tá me dando um pouco de raiva já, porque não tem muita explicação, mas aí eu pensei, sabe? mais ou menos, se foi, tipo assim, igual a gente falou no episódio, alguns episódios atrás, o negócio da intenção. Tipo, que a intenção dele já era, tipo assim, eu preciso de ir a algum lugar pra eu ir, e sem tô intenção, perdido. sem querer, ele chamou... Entendi. Eu pensei nisso. Porque, tipo assim, ele fala aqui logo no início que é para pessoas que estão perdidas, né? Quando ele se apresenta, deixa eu ver. Para bruxos, transporte de emergência para bruxos e bruxos perdidos. Aí eu pensei, tipo assim, no desespero ele chamou. Faz sentido, sabe? Faz sentido. Deixa eu só ver como é que é em inglês, é isso mesmo. O mesmo nome. Pode ser que seja diferente. Fala stranded. Stranded é tipo que tá num lugar muito longe, sei lá. Quem mora numa fazenda, por exemplo, a pessoa está stranded. Então eu entendo aqui que é mais, tipo assim, o Harry tá num lugar ali onde ele não tem acesso a uma rede de flu. Ele, obviamente, ele não pode aparatar, então ele tá stranded da comunidade mágica, né? Pra ele chegar em Londres, ele teria que fazer um longo caminho de Surrey até Londres. Faz sentido. Acho que faz mais sentido que perdido. Mas eu não vou nem criticar a tradução da Leah Wyler nesse capítulo, porque eu já puxo um outro assunto, que eu acho que a tradução dela foi,
Beijinho do chefe, esse negócio do Noite Bus Andante ficou muito perfeito. Foi maravilhoso. Ficou muito perfeito. Porque o nome do Noite Bus Andante em inglês é Night Bus. Só que ele não é night de noite, ele é night de cavaleiro, que tem um K na frente. Só que o K é mudo. Então, tem até uma piada. Eu vou até te contar isso agora, porque achou que eu não ia falar de fanfic hoje, né? Ai, lá vem ela. Tem até uma piada no mundo da fanfic que é... Porque, na verdade, eu descobri isso muito recentemente. Eu fiquei chocada. A piada eu já sabia. De que tem gente que não entende esse trocadilho. Do Night Bus. Do Night Bus ser o ônibus cavaleiro, mas, na verdade, ele ser o ônibus noturno, né? Ele é um ônibus que só roda à noite. Sim. Subentende-se, né? Sim. Só que tem muita gente que não entende isso, que acha que é o ônibus cavaleiro. Mentira! Porque em inglês é ônibus cavaleiro. Mas faz tanto sentido. Mano, a pessoa não entende. E eu te falo isso, sabe por quê? Porque tem muita fanfic que a gente lê, que é tipo assim, a pessoa fala assim, eu preciso ir pro beco diagonal, estou sem pó de flu, vou chamar o ônibus cavaleiro. A pessoa chama o ônibus cavaleiro meio-dia. Mentira. A pessoa, obviamente, não pegou o trocadilho. Entendeu? E aí, na verdade, esse negócio do Night Bus, eu descobri muito recentemente um negócio muito legal. Tem um podcast que eu acompanho que chama Spirits Podcast. Que é um podcast de que a menina... São duas amigas e elas ficam bebendo spirits e falando sobre spirits. Tipo, elas bebem destilados, que é spirit em inglês, e ficam falando sobre espíritos, sobre mitologia, sobre fantasmas e tal. E é muito legal. E aí, todo episódio, elas indicam uma bebida diferente. É um podcast em inglês, quem conseguir ouvir em inglês, procurem. É bem legal, chama Spirits Podcast, e é muito legal. E elas estavam falando um dia sobre o rio Tamisa, que é o rio que corta Londres, né? E elas estavam falando sobre o misticismo em volta, e elas gostam muito, na verdade, eu acho que era uma convidada. E elas gostam muito de Harry Potter. Então, vez ou outra, elas soltam alguma coisa de Harry Potter. E aí elas estavam falando do rio Tamisa, e aí a menina falando que em Londres a forma de transporte principal é o metrô, porque ele passa, ele é underground, né? Ele passa, como é que fala? Bilíngue. Ele é... A outra bilíngue também não sabe. Travou. Debaixo da terra. Debaixo da terra. E aí, tanto que underground é subterrâneo. Nossa Senhora. Tanto que underground, que é como eles chamam, eles não chamam de metrô, eles chamam de subterrâneo. Eu vou pegar o subterrâneo pra o bairro tal. E, então ele é o subterrâneo. Só que tem uma certa hora que ele para de correr. Eu sei. E quando ele para de correr, tem o night bus, tem um ônibus noturno. Que faz o mesmo trajeto que o... Então, esse night bus, pra muita gente, ele fica perdido a referência. E principalmente pros falantes em inglês. Porque pros falantes de outras línguas, muito provavelmente o tradutor traduziu o night bus igual a Lia Wyler traduziu pro noite bus. Traduziu pra alguma coisa referente à noite, né? E no inglês, não. Então, na maioria das vezes, quando isso acontece, são pessoas que falam inglês e que não percebem esse trocadilho e cometem esse, entre aspas, erro nas fanfics. E eu acho isso muito legal, porque muitas vezes, e eu acho isso chato pra caramba, acontece de escritores de fanfic ou de leitores de fanfic criticarem outros escritores porque eles cometeram algum erro. Principalmente quando é uma pessoa que não fala inglês nativamente está escrevendo uma fanfic em inglês. Que eu acho completamente injusto, porque primeiro da pessoa está proporcionando uma obra de escrita em outra língua e está criticando a pessoa, sabe? Mas enfim, e aí fica aqui um tapa na cara pros falantes do inglês também, né? Muitos falantes de inglês não percebem esse trocadilho. Então sempre que vocês leem uma fanfic e a pessoa estiver andando no noite bus de dia, muito provavelmente ou a fanfic foi traduzida para o português de um autor que não entendeu o trocadilho, ou ela tá escrita em inglês de um autor que não entendeu o trocadilho. Meu Deus, chocada, porque pra mim era um negócio tão... faz todo sentido. Mano, primeiro, eu acho que pra mim só fez mais sentido mesmo porque eu li em português primeiro, né? E em português era noite bus. Noite e night são palavras muito... Mas eu não ia nem pensar que ele roda só de noite. Se eu tivesse lido só em inglês. Entendi. Eu acho que eu nem ia pensar. Eu também não sei, porque... Tanto que eu te falo isso, sabe por quê? Porque as meninas são fãs de Harry Potter, mas é um podcast dos Estados Unidos. E essa convidada, agora eu lembrei, era realmente uma convidada. Essa convidada era britânica. E aí, quando ela conta isso, as duas faziam assim, ó. Meu Deus. Justamente porque elas não perceberam. Meu Deus. Quando ela fala que tem o Night Bus em Londres, elas falam assim, nossa! Chocada. Tipo, elas são adultas, lá a gente, sabe? Tipo, beirando os 30 anos. Nossa, já pensou tu descobrir um negócio desse? Pois é. Nossa. Enfim. Então tá.
Harry se apresenta como Neville Longbottom para manter a distração. A distração. Eu falei errado? Eu escrevi Não, que errado? linda, não. Ah, tá. É descrição. Parece que elas estão rindo às vezes, é muito engraçado. Tá rindo de você falar distração. Criar distraído olhando pra janela. Harry se apresenta como Neville Longbottom para manter a discrição, e Lalau Champike, o condutor do Noitebus andante, mostra a ele o interior do veículo. No caminho para o beco diagonal, eles conversam sobre Sirius Black e Azkaban. É Azkaban ou é Azkaban? Azkaban? Eu sempre falei Azkaban. Mas é pão ou é Mas pão? em inglês é Azkaban. É. Ah, tá. Azkaban. Então, é Azkaban também. Fala Azkaban. Só que falar Azkaban, tu fala Azkaban. Entendi. Não, eu vou te dar aqui só pra você passar raiva, porque até hoje eu não te dei nenhuma fala do Hagrid pra você ler nem em inglês. Vou te dar uma fala do Lalau pra você ler em inglês. Mentira. Começa aqui, ó, onde eu marquei. Meu Deus! Mandaram pra você ler em voz só pra gastar seu inglês. Was that on your head? Was that on your head? É assim? Was that on your head? Que ela é muito... Ai, que ela é atriz Was dela, that- me Ela é contratem. atriz. Was that? É, mano, Ele é neozelandês. ele fala tudo assim. Was that on your head? What's your name? Mano, Aí depois cadê ele o fala, What's your name? What's your name? What's your name? Não, olha isso aqui, olha isso aqui. Yep. Any way you like, long it's on the land, can't do nothing underwater. Yeah. You did flag Muffin. Nothing. Nothing. You did flag us down, didn't ya? Didn't Stuck out... olha aqui, stuck out your wand and didn't ya? Tudo errado, mano. Meu Deus, incrível. Pior do que o Hagrid. Só que, né, ele aparece só aqui e depois lá no final, né? Mas o Hagrid aparece em todo o santo livro falando tudo errado. Aí me dá gastura de ler, porque obviamente, porque inglês não é minha língua materna, é complicado pra caramba você ler um trem que tá escrito errado em outra língua. Mas o jeito que o Lalau fala, né? Eu acho que deveria ser. Eu falei, nesse capítulo que eu não vou criticar a Lia Wyler, porque pra mim a tradução do Noitebus, nossa, pra mim aqui, ó, obra de arte. Relevo qualquer outra coisa que talvez eu apontaria, mas aqui não. Mas vamos falar do Lalau. O jeito que o Lalau fala e o jeito que o Hagrid fala, de novo, né, pra quem perdeu essa parte ou pra quem não lembra, é na verdade uma forma da autora mostrar que eles são pobres. Eles falam errado porque pobres falam errado, né? E, enfim, é uma forma de mostrar, né? E é interessante notar também que esses dois personagens que falam errado e que são pobres, eles fazem trabalhos que no Brasil eles chamam de subemprego, né? Subemprego. Que é tipo o Hagrid é tipo um jardineiro? Não um jardineiro, tipo um né? caseiro. Caseiro. De um castelo que não precisa de um caseiro, Não. né? Porque é um castelo mágico. E o Lalau é o cobrador de ônibus, né? É o que eles chamam de subemprego. Que no Brasil chamamos, né, de subemprego. Então, o que eu queria perguntar é, tu acha que o Lalau, sendo pobre, ele foi pra Hogwarts? Porque ele é um pouco mais velho que o Harry. Tinha 18 ou 19 anos. E se ele foi em Pedra Filosofal, ele tava lá. Fazendo o último ano dele. Verdade. Não tinha pensado nisso. Tu acha? Eu acho que ele foi pra Hogwarts, sim. Eu acho que ele não tinha Hogwarts é pago? notas... Hogwarts não é pago. Ah, eu não A gente lembrava já disso. tinha A gente já falou discutido, isso, mas eu não lembrava. Hogwarts não é pago. Os Weasley foram, né? Pra Os Weasley Hogwarts. foram. Então eu acho que, tipo, apesar de que eu achar que Hogwarts, a maioria dos estudantes eles estão muito bem financeiramente, e que isso é um problema que deveria ter sido endereçado durante a saga e não foi, a gente não pode simplesmente falar que não tem aluno pobre lá, porque tem os Weasley. Tem. Mas fora os Weasley, os únicos alunos pobres que a gente vê são o Harry, e eu já coloco o Harry aqui como ressalva, porque o Harry tem uma fortuna. Ele só é pobre, entre aspas, porque ele mora com os Dursley. E os Dursley intencionalmente negligenciam ele com questão de roupa, com questão de brinquedos e materiais, enfim. Mas fora o Harry, por exemplo, os únicos outros alunos pobres que a gente vê, que eu consigo lembrar de cabeça, são os Weasley, o Snape e o Voldemort. É mesmo? Eu não consigo pensar em nenhum outro aluno pobre de cabeça aqui agora. Nem eu. A gente sabe que o Colin é pobre, o Colin Creevey, e o Dennis Creevey, né, que é o irmão dele, porque o pai deles é leiteiro, né, mas fora isso também, a gente não vê nenhuma menção de que o Colin tava
tendo dificuldade Não. na escola, mas também eu acho que não teria, porque o Harry tenta evitar ele a todo custo. Nem saberia se ele tivesse. Mas é isso. Então tu acha que ele foi pra Hogwarts, sim? Eu acho que ele foi pra Hogwarts, ele só não teve notas boas, e porque ele não teve notas boas, ele teve que arrumar um emprego que no Brasil a gente chama de subemprego. E aqui, né, por exemplo, na Nova Zelândia, ou eu imagino que na Inglaterra também se chama de emprego de entrada, né? Entry level, né? Eu vou ficar devendo pra vocês, porque eu devia ter pesquisado isso antes, mas eu nem pensei em pesquisar, porque o assunto surgiu aqui agora. Mas, salvo engano, na Inglaterra, eles têm que fazer uma prova, mano, tipo o Enem. Vou dar um exemplo bem grosseiro. É tipo o Enem, mas não é igual ao Enem. É tipo o Enem, que não é igual ao Enem, no final do ensino médio. E se você não passar nessa prova, você não forma no ensino médio. Então, quando você vai tipo os NIEMs. né? Porque quando você vai começar, por exemplo, um emprego com 18, 19 anos, formou no ensino médio, você fez todos os anos que tinha que fazer no ensino médio, você terminou. Mas você, por exemplo, passou na prova do Enem, vou chamar de Enem, mas não é igual ao Enem, não tem nada a ver com o Enem, e eu não passei. Quando eu vou aplicar para um emprego, eles podem me perguntar, e eu sou obrigada a informar eles se eu passei nessa prova ou não. Entendi. E, obviamente, você que passou a prova tem vantagem sobre mim que não passou na prova. Apesar de nós duas termos frequentado o ensino médio. Então, talvez tenha algo a ver com isso. Agora, você falou dos NIEMs, por exemplo. Eu acho que talvez o Lalau tenha estudado 7 anos em Hogwarts, mas não não conseguiu NIEMs suficiente para trabalhar no ministério ou em qualquer outra coisa. Igual fala que o Percy tava em alguma parte fala assim, que o Percy vai estudar agora esse ano, porque ele quer tirar nota alta para ir pro ministério. Ou seja, tu tem que ter uma nota no NIEMs muito alta. Porque como não existe, porque eu julgo que não existe um ensino superior no mundo bruxo, é isso, né? É sua educação de Hogwarts e só. E aí, pro trabalho? Interessante. Talvez seja isso. Digam pra vocês. Digam pra vocês. Conversem com si mesmos. Conservem-se consigo. Eita! Eu mergulhei tanto no assunto, Ricandrosa, que eu esqueci real que o podcast existe. Eu olhei pro lado aqui, 40 minutos de gravação. What? Mas é isso, mano. Eu acho que é isso mesmo. Digam pra gente o que vocês acham. Era isso. Obrigada, Andressa, por complementar meu pensamento. Trazer ela de volta para o podcast. Eu tô aqui até agora pensando. Eu acho que Chega em casa, ela vai pesquisar. Teste Inglaterra. Hoje eu durmo cedo, deu 3 horas da manhã. Mas será que o Lalau não conseguiu? Quanto será que foi a nota dele? O marido acordando de Jéssica, você tá falando dormindo. O que você tá falando? Tá de Lalau. O que é Lalau, menina? Eles falam do Sirius Black. Mana falando do Sirius Black aqui. Não quer falar do Sirius Black, não. Não, primeiro eu achei muito bonitinho. Antes do Sirius chegar, ele falar que o nome dele é Neville. O primeiro nome, né? Eu acho que primeiro... Weasley, ele não podia falar que era Rony Weasley, né? Esse cabelo preto aí, Weasley? Não ia. Mentiroso, eu ia falar pra ele. Lawyer! You a lawyer? What's your name? Ela é atriz. Ela é atriz. Me contrata pra fazer papel de Lalau Champike. E aí eu acho que essa parte comprova muito o vínculo deles, né? Do Neville com o Harry. Que a gente vai descobrir na Ordem da Fênix. Ela faz. Mas é em Ordem da Fênix que a gente descobre? Eu acho que é em Enigma. A profecia. Então, mas a gente não descobre que o Neville era quase um escolhido. Mentira. Eu acho que não. Tô pensando agora, eu acho que é em Enigma. Então cancela. Mas você pode falar assim, ó. Que faz sentido. Em Ordem da Fênix tem a profecia. É isso, gente. Quem diz que não é? Eu crio meu paralelo. Elas fazem o paralelo delas. Querida. Então, eu acho muito legal, porque eles têm esse vínculo e que não é muito trabalhado, né? É sempre o trio, e a gente já falou que não é um link, porque assim, né, a gente tá fazendo um link entre o prisioneiro e o Ordem, mas lá em Pedra Filosofal a gente tinha falado desse negócio, né, de que era pra eles serem um quarteto, e os 3 meio que excluíram o Neville, né? Foi. Eu lembrei isso quando eu pensei assim, cara, foi o primeiro nome que ele falou. Claro, e ele podia ter se dado muito mal, porque, tipo assim, o Lalau podia ter falado, nossa, você é o filho dos Aurores Frank e Alice, então... Tipo, nossa, podia ter dado muito errado. Podia ter dado muito errado. Mas acho que assim, ele pensou nos nomes bruxos que ele poderia ter falado. Primeiro, Hermione, não posso falar Hermione Granger. Depois eu não posso falar Rony Weasley. Quem que é o próximo? É o Longbottom.
Mas é interessante ele falar isso. Também achei. E aí, Sirius Black, fala logo do Sirius Black. Eu já puxei até o Snape nesse episódio, você não viu, você não falou nada naquela hora. Sirius Black. Você não, eu queria saber assim. Tem que puxar o Sirius em todo o capítulo, mano. Vou fazer isso agora. Vai ter o Sirius. Pronto. Eu queria saber assim, porque o Lala faz todo o negócio, todo mundo faz, na verdade. Que, nossa, eu tô pensando agora, falando isso, tô pensando, funcionou muito eu ler o livro todo antes do... Você conseguiu lembrar? Porque eu tô falando muito. Entendi. Votem então, o que vocês acham? Eu voto que a Andressa tem que ouvir o livro todo antes também. Todo antes de gravar a temporada. O que vocês votam? Sim ou claro? Sim. Assim, ele fala aqui que ele é... Qual é o termo que ele usa, meu Deus? Que tipo, como se ele fosse terrível, como se ele... Scary looking thing, innit? Enfim, eu não sei. Ele usou um termo assim como se ele fosse um dos piores. Todo mundo fala. Como se ele fosse o pior criminoso de todos os tempos. O pior que já esteve em Azkaban. Não lembrei de qual parte que é. Mas na verdade, tipo, o que mais tem é Comensal da Morte em Azkaban que matou 1 milhão de pessoas lá e ninguém nem aí. Por que o Sirius é o mais perigoso de todos? Não faz sentido na minha cabeça. Pega tentando achar a parte pra você ver o termo aí. Enfim, é como se ele fosse, assim, muito terrível. E o pior bruxo de todos. Eu não sei se é pelo fato de que ele matou essas 13 pessoas de uma vez só. Mas o que eu sei é que tem um monte de Comensal da Morte lá que já matou muito mais de 13 pessoas. E aí mas tem? Tem. Quem? Não sei, mas tem. Então, mano, eu acho que aqui também... Na época você do trouxe isso, era um assunto que às vezes eu queria discutir lá na frente, mas você trouxe isso agora, a gente pode discutir aqui. Os filmes fazem parecer que o negócio foi muito maior do que foi, sabe? Eu vejo muita gente questionando, tipo assim, por que a Confederação Internacional de Magia nunca interferiu quando o Voldemort estava subindo ao poder? O Voldemort nunca foi uma ameaça grande o suficiente. Eu acho que a gente falou isso no episódio extra de Animais Fantásticos. A gente estava discutindo quem que era o maior vilão, se era o Grindelwald ou se era o Voldemort. Que, na verdade, o Voldemort sempre foi pintado pra ser o maior que o Grindelwald. E, na verdade, os filmes estão fazendo agora o Grindelwald ser maior do que o Voldemort. Que não faz sentido. Sim. E o Voldemort nunca foi uma ameaça mundial. Igual os filmes tentam mostrar que ele foi. Sempre foi um negócio muito pequeno. Foi mesmo? O Sirius Black era o mais perigoso de todos porque matou 12 trouxas. Porque foi o mais horrível que aconteceu. Entendeu? Alguma pessoa pode argumentar que o que a Bellatrix Lestrange fez com os Longbottom foi mais horrível, mas... Entendi. Torturado um casal à loucura, matar 12 pessoas... O que foi os outros crimes? Eu não sei, mas eu achei que tinha. Crime contra a segurança da comunidade bruxa? Eu achei que eles estavam, tipo... É porque tinha a Ordem da Fênix que lutava contra eles. Mas eu achei que eles matavam outras pessoas também. Mas a Ordem da Fênix era um grupinho de guerrilha, né, mano, na verdade. Não, na verdade eu queria dizer que aqui é a primeira vez que a gente ouve o que o Sirius fez, né, pra ser preso. E é importante a gente lembrar que, na verdade, foi o Rabicho que fez, né? Foi. Mas que a gente tem que prestar muita atenção nas coisas que o Rabicho fez e faz. Porque eu percebo de muita gente que ele é tratado à parte. Quando se fala dos marotos, nunca incluem ele. Não, apesar que ele tava lá na época, né? Depois que ele debandeou. Mas muita gente acha que ele é burro. Sim. Ou que ele é um bruxo fraco, mas na verdade ele é muito habilidoso. Muito. A gente vê aqui que ele matou 12, porque o Sirius Black foi preso por matar 13 pessoas, né? 12 trouxas e um bruxo, porque acharam que ele tinha matado o Pedro Pettigrew, Rabicho. Ele não matou. Foram 12 trouxas com um feitiço só. Ele explodiu uma rua inteira e matou esses 12 trouxas. Ou seja, fraco ele não era. Não, ele tinha habilidades mágicas e eu vi uma thread uma vez, uma pessoa discutindo que ele era o bruxo mais habilidoso que estava do lado do Voldemort, mais do que o Snape, mais do que a Bellatrix. Considerando tudo que a gente... Óbvio que a gente não vê tudo que, por exemplo, a Bellatrix, eu tenho certeza que ela fez muita coisa que a gente não vê. Não sabe. Mas do que a gente vê, o Rabicho com certeza, ele fez isso, de matar os 12 trouxas com um feitiço só. Ele que performa aquele ritual de magia super, complicado, poderoso, pra fazer o Voldemort ter um corpo de novo. O
que mais que ele faz? Tô pensando Trai os aqui. amigos. Ele mata o Cedrico, né? Ele consegue matar uma pessoa ali em segundos. E a gente descobre que o Avada Kedavra é um Não é feitiço assim. difícil de fazer. Porque ele rompe a alma, que você tem que ter intenção. Enfim, ele joga um Avada Kedavra como se não fosse nada. E eu não tô lembrando de outras situações que tem o Rabicho aqui, mas só dessas, assim, eu já acho que a gente pode Ele argumentar deve que ser um oculmente muito bom também. muito provavelmente, né? Morou com o Snape 2 meses em Enigma do Príncipe. A pessoa tem que ter um controle mental ali, porque deve ser um saco morar com o Snape, né? Ele morou? Em Enigma do Príncipe, quando eles foram lá fazer aquele voto perpétuo, ele tava lá, porque ele tava morando com o Snape. E ele morou 2 meses com o Snape. Deve ser Fala de oculmente. habilidade, porque pra morar com o Snape deve ser um saco. O bruxo Enfim, mais paciente de todos. Caraca. Ele é. E é isso, na verdade. Eu acho que tudo que os comensais fizeram, ou todos os crimes que eles cometeram e pelos quais eles foram presos, ou alguns não foram presos, né? Tipo os Malfoy. E, na verdade, o Lúcio depois foi, mas eu tô falando da Primeira Guerra Bruxa aqui. Não foi algo tão grandioso igual eles tentam fazer parecer nos filmes. E eu entendo, porque o filme é uma experiência Sim. completamente diferente. Se ele não for assim, ele não tem muita graça, né? De assistir. Sim. Interessante. Eu vou arrumar uma briga enorme, mas um dia vai chegar o dia que eu vou discutir sobre a participação da Lilian e do Thiago na Primeira Guerra Bruxa aqui, e vai ter gente que vai querer me matar. Que eu acho que não fizeram nada. Mas enfim, deixa essa discussão pra um dia que eu tiver mais afim de receber hate. Hoje eu tô querendo receber carinho. Me mandem mensagens, fala assim, Jéssica, concordo com tudo que você falou, arrasou. Hoje eu tô precisando, essa semana eu tô precisando de carinho, de reafirmação, atenção. Curtam os memes que eu postar essa semana no Instagram. É bacana também quando ele fala aqui que o Sirius Black, depois de ter matado, entre aspas, as 13 pessoas, ele começou a rir. É rio, Eu né? acho que é o... Como é que fala quando a pessoa... A reação... Rindo de nervoso. Era um rindo de nervoso, mano. Chegou lá, assim, eu vou acabar com a raça desse Pedro Pettigrew. Chegou lá, o moleque explodiu 12 pessoas, cortou o próprio dedo fora, transformou em rato, se enfiou no bueiro e fugiu. Não é possível. Não, eu achei Rindo que de era nervoso. tipo assim... Aquela pessoa, que a pessoa entra tipo em transe, porque perdeu o melhor amigo, porque... E aí Não, começa obviamente, a rir. obviamente. Eu Mas acho que foi a reação do corpo rindo dele. de nervoso. É o rindo de nervoso. Mas eu acho que justamente a questão dos Sirius, muita gente fala assim, ai, por que ele não quis argumentar? Gente, o Sirius, ele totalmente achava que ele era culpado. Ele achava. Não de ter matado os Não. 13, os 12 trouxas, né? E supostamente o Pedro Pettigrew, que ele sabia que não estava morto. Mas Nem de ter matado de fato os dois. Mas por causa dele. por causa dele, os 10 não de ter matado indiretamente, né? Ou ter permitido o assassinato do Thiago e da Lilian, mas de indiretamente ter contribuído. Sim. Porque o Thiago falou pra ele que ia fazer Exato. ele de fiel do segredo, e os dois juntos concordaram que não, vamos fazer o Pedro, que ninguém vai... Então, assim, ele se sentiu culpado também. Porque foi ideia dele. E é normal. E aí por isso que ele aceitou o destino dele. E riu de nervoso. E riu de nervoso. E não quis argumentar nem nada. O meu headcanon, e eu não sei se isso é headcanon ou se é canon mesmo, é de que quando o Sirius foi apresentado, tipo assim, na corte pra ser julgado, ele, tipo, se considerou culpado. Tem aquela hora, né, que eles também perguntam acho. pro réu, né, você se considera culpado ou inocente? E ele falou, me considero culpado. Também acho. Eu tô pensando aqui agora, tanto o Sirius quanto o Snape, eles são duas pessoas que foram culpadas, né, pela morte do Thiago e da Lilian. Por que o Snape? O Snape, porque Porque ele eu quero falar dele. falar dele. Não, mas é sério, porque ele que fofocou a profecia, né, pro Voldemort. Foi. Depois se arrependeu, quando ele viu quem que era, né, se arrependeu e tentou... Mas enfim, adiantou ou não adiantou? Não. Os dois são culpados. Ao chegar na porta do caldeirão furado, Harry é recepcionado por ninguém menos do que Cornélio Fudge, o ministro da magia. Surpreendentemente, ele não pune Harry por ter inflado Tia Guida, não o expulsa de Hogwarts e de quebra Harry é autorizado a ficar no caldeirão furado até o fim das férias de verão. Privilégios? Né? Privilégios. Tive privilégios por quê?
Não tenho culpa se ele não tem mãe pra se sacrificar por ele. É o Harry falando. Meu Deus, horrível. Aquela cena, É, horrível. Mas aqui é a mesma coisa, igual eu falei na Ordem da Fênix, né? É a mesma história. Te cansou. Nada pode falar. É a mesma história, ele comete um crime que não deveria ter punição. Um crime não, ele comete uma magia que não deveria ser punida aqui por causa do que foi acidente e uma reação da raiva dele, né? Que ele tava. Em Ordem da Fênix porque foi legítima defesa. Mas aí aqui o Cornélio Fudge fala, não, a gente não iria punir uma pessoa, uma criança, por causa de um negócio desse, tão pequeno, blá blá blá. Aí 2 anos depois, toma, vai pra corte. Mano, assim, eu acho que esse livro, Prisioneiro de Azkaban, a gente agora adulta, a gente vai ter umas discussões muito interessantes. E eu acho importante que esse livro seja lido por crianças e adolescentes também, justamente por causa dessas questões que traz. A gente já falou que o tema principal do livro é o encarceramento de pessoas e tal, né? Mas aqui a gente pode falar também do direito à defesa, né? Igual você falou, crime. Crime não, mas é um crime, sim. Praticar magia sendo menor de idade é um crime. Só que toda pessoa tem direito à defesa. Justamente por isso. Tipo, olha, eu cometi um crime, sim. Porém, as circunstâncias eram essas. E aí eles vão julgar se as circunstâncias, tipo assim, não, tudo bem, você cometeu esse crime, porém não vamos te condenar porque você me apresentou circunstâncias aqui em que eu concordo com você que você tinha que ter cometido esse crime. Entendeu? E a gente volta no Sirius, né? E, provavelmente o Sirius teve direito de defesa, só que ele mesmo abriu mão do... Será que ele teve? Eu acho, mano, é meu headcanon. De que ele teve um julgamento e de que no julgamento ele se autodeclarou culpado. É porque teve testemunha, né? Igual eles falam. Que algo... Na verdade, o que aconteceu foi que os aurores chegaram lá, né? Tava ele sozinho na rua, os trouxas explodidos. Pra quem quisesse saber... Todos achavam, né? Até na Ordem da Fênix, eles dentro da Ordem... Não digo na Ordem da Fênix do livro, eu digo na organização Ordem da Fênix. Eles achavam que os Sirius eram fiel do segredo, né? Então, tipo assim, os Potter estavam mortos. A casa não teve sinal nenhum de que foi explodida. O Lupin, melhor amigo. O Lupin passou, nesses 12 anos aí, acreditando que o Sirius era culpado. E uma outra discussão aqui pra frente do livro, quando o Lupin aparecer. Mas, enfim... Eu acho, é meu headcanon pessoal, de que o Sirius teve sim um julgamento e de que ele se declarou culpado justamente por essa questão. Perdeu o melhor amigo por causa de uma tolice mesmo dele, do Tiago, de achar que eles podiam confiar no Pedro, na pessoa cuja representação animal era literalmente um rato, mas tudo bem. O golpe tá aí, cai quem quer. Estava toda bela, formando todo o argumento que perde a paciência. É Jéssica que chama. Não, eu acho que foi isso. Ele teve o direito à defesa, sim, e ele se declarou culpado. Porque ele se sentia culpado. Entendeu? A gente vê o Hagrid indo pra tribunal também, né? Algumas vezes, até antes de ir pra Azkaban, ele foi pro tribunal? Ele foi só pro bicurso? Pra Câmara Secreta ele não foi. Não, o ministro simplesmente chegou lá e falou, vou te levar porque eu preciso então parecer que você tá fazendo alguma coisa. Mas aqui, a impressão que o Harry tem do Fudge é muito interessante isso, porque o Fudge não sabe que o Harry já viu ele antes, né? E que já viu ele numa situação... terrível pra ele. Que se alguém tivesse visto ele, seria terrível pra ele. Se a Rita Skeeter tivesse lá de besorrinho lá, teria sido horrível pra ele. O Harry presenciou o Fudge literalmente, a gente trouxe aqui, prendendo o Hagrid por um crime que ele falou com todas as letras, que ele sabia que o Hagrid não cometeu, mas que era preciso que ele fosse visto fazendo algo. E agora ele conhece o Fudge pessoalmente e o Fudge tá falando pra ele que não tem problema, as circunstâncias, né? Então, assim... A impressão que o Harry tem é de que ele é um ministro de que distorce as leis conforme ele quer. Necessidades. E o relacionamento do Harry, posteriormente do Harry e do Dumbledore com o Fudge, ele vai culminar num negócio... vai culminar num negócio muito maior. Mas eu acho interessante isso. Que ele tem a primeira impressão real, né? Que é a primeira impressão de quando o Fudge não sabia. Mas quando o Fudge achava que era a primeira impressão, ele tenta mostrar pro Harry um outro ministro. Sim. Um governante completamente diferente do que de fato ele é.
Acho que ele até fala, né? Ele olhou pro Harry como quem olha pra um sobrinho ao qual você tem muito carinho, sabe? Um negócio assim. Nossa, muito ridículo. É. E aí o próprio Harry, né, ele lembra, eu acho que aqui não cita, mas eu imagino que ele lembra da situação do Hagrid e ele lembra o ministro de que o ministério mandou até uma carta, né, falando pra ele um aviso oficial de que ele seria expulso se ele fizesse magia de novo, sendo que ele nem tinha feito magia em primeiro lugar. Ele fala na cara do ministro que um elfo doméstico fez e eu fui instruído de que se eu fizesse de novo eu seria expulso. E aí ele fala, as circunstâncias mudam, Harry. O ministro da magia não manda. No Ministério da Magia não manda adolescentes pra Azkaban por inflar a tia deles, enfim. Uhum. Aí aqui eu também trouxe um outro questionamento que era meio que linkado, lembra que eu falei que no final eu ia falar? Era meio que linkado com aquela discussão do começo, mas a gente já estabeleceu, né, de que a tia Guida nem saiu da sala de jantar lá, né, enfim, diferente do filme. Mas eu fico pensando, será se já estavam instruídos lá no Ministério de que o Harry pudesse, por algum motivo, praticar magia dentro Por quê? da casa dos Dursley? Porque eles sabiam que o Sirius estava solta. E eles achavam que o Sirius estava atrás do Harry. Será que eles já estavam meio que alerta, tipo assim, ó, se soar alguma coisa, tipo, se acontecer magia acidental na Rua dos Ofensores número 4, ou perto, corre, mas corre, tipo assim, um esquadrão mesmo, porque eles iam achar que era, tipo, meio que uma isca. Faz sentido? Pro Sirius Black. Agora eu não Se eles não fizeram isso, eles eram burros. Mano, eu não tinha pensado nem nesse negócio da isca, não. Era um outro negócio que eu ia querer trazer aqui. Mas, enfim. Mas faz muito sentido. Usar o Harry de isca, de ficar observando o Harry, usando aquele negócio que a gente já falou, né, que não tem privacidade, que estão observando, enfim, pra quando o Harry usasse magia acidental, eles correrem achando que o Sirius estava lá perto, e é por isso que ele estava praticando a magia acidental. Nossa, eles devem ter chegado na casa dos Dursley na hora que tipo o Harry assim, saiu. 50 aurores, né? Chegou lá um esquadrão. Chegou lá é só uma mulher inflada, boiando assim no... A raiva. Nossa, se eles não estavam de olho no Harry, eles é burro. Eu não duvido. Ao mesmo tempo que eu acho que eles poderiam ter feito isso e que isso é extremamente... porque eles estão usando uma criança de isca ali pra um assassino, né? Eu fiquei pensando no Sirius, porque assim, a gente viu que o Sirius estava lá perto, né? O olho que ele viu lá era o olho do Sirius, só que o Sirius estava na forma animada dele. E eu fico pensando, será que o Sirius não tentou chegar lá na casa dos Dursley e falar, e aí, Harry, sabe? E a gente sabe que tem o tal da proteção, da Lilia, não sei o quê, e que talvez por isso o Sirius não tivesse... Eu até pensei, talvez o Sirius ele tentou e não conseguiu, por isso que ele ficou ali rodeando e ele tava lá na Rua Magnolia. Mas a proteção, e aí uma outra discussão aí também, a proteção, ela é literalmente isso, uma proteção pro Harry. Então se a pessoa não tem intenção maldosa, a proteção não ia existir. Ele ia conseguir, tipo, sei lá, bater na porta da casa dos dois e dar o susto da vida da tia Petúnia, né? Não, mas eu acho que ele já deve ter visto que ele era procurado até no mundo trouxa. Ele não ia aparecer de forma humana. Mas que ele tava rondando, ele tava. Porque ele provavelmente viu a hora que o Harry saiu de casa... E foi atrás, né? É isso que eu queria trazer, que ele conseguiria sim, se ele, né? Conseguiria, eu acho também. Porque a gente vê que o Fred e o George, eles conseguem chegar com o carro voador, por exemplo, em câmara secreta. A gente vê que igual na Ordem da Fênix, né? A Ordem da Fênix mesmo consegue entrar na casa. E em Relíquias da Morte, né? Eles entram na casa também antes de tirar ele de lá, de fazer a extração do Harry lá naquele capítulo da Batalha dos Sete Potters. Agora um negócio aqui que eu queria trazer, porque mais um motivo, porque o Harry não é da Corvinal. Porque ele fala assim, o Fudge tá lá, né? E aí ele fala assim, e agora pensando bem, com certeza não é normal o ministro da magia se envolver pessoalmente em casos de magia praticada por menores. Daí eu fico pensando, cara, se ele somasse 1 mais 1, ele ia perceber que era o prisioneiro mais procurado, que era ex-comensal da morte, e do nada o ministro da magia tá querendo ajudar ele.
você me deu um motivo pelo qual o Harry não é da Corvinal, eu te devolvo, né? Eu troco aquela, né? Eu te devolvo aqui o motivo pelo qual o Harry é da Grifinória. Porque o Harry tá como ministro, igual você falou, o ministro da magia em pessoa, o governante de toda uma nação bruxa, e ele tem a coragem, a audácia de Grifinória olhar na cara do ministro e falar assim: o senhor assina o bilhetinho da minha escola, por favor? Nossa, muito. Grifinória! Nossa, muito. Tem que ter coragem. Porque coragem, palmas pra coragem. Porque noção não tem nenhuma. Tem. Nossa, eu ia querer morrer de Eu vergonha. ri muito, ele falando: eu não sou seu guardião, mas o senhor é ministro da magia. Mas eu tava o presidente do país e falando: o senhor é o presidente. Assina aí meu bilhetinho, na moral, por favor. Nossa, muito. E é com isso. Não é com isso, não. A gente vai encerrar com uma frase do grandiosíssimo, do excrementíssimo ministro da magia. Ai, diga. Regras são regras, disse o Oh, Fudge. meu Deus. Ele responde o Harry assim, né? Regras são regras, disse ele, depois de distorcer todas as regras da forma que ele queria. Assim então. Encerramos a discussão do capítulo 3 de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, que foi o Noitebus Andante. Voltamos semana que vem com a discussão do capítulo 4 de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, o Caldeirão Furado. Beijo! Tchau!